vamos falar sobre os lidos de julho. Eu finalmente terminei de ler a coleção do Clube do Livro dos Homens, então eu comecei o mês lendo o terceiro livro, que é Estupidamente Apaixonados. Aqui a gente acompanha o Noah e a Alexis, que são dois personagens que apareceram no segundo livro, e nós temos um Friends to Lovers. Se passaram 18 meses dos acontecimentos do segundo livro, depois que a Alexis denunciou um homem abusivo, que era um homem famoso, então deu muita visibilidade pra ela e também, consequentemente, muito hate. E o Noah, que é o hacker lá, que é amigo do Mac, e claro que ele acaba conhecendo os outros caras. Ele não faz parte do Clube do Livro, mas ele entra depois de ele perceber que a Alexis corresponde aos sentimentos dele que ele estava guardando lá no fundo, não queria admitir porque ele tem medo de estragar a amizade com ela, porém ele meio que foge depois que isso acontece, ele entra em pânico, ela se sente rejeitada e meio que as coisas ficam esquisitas entre ele, então ele entra pro clube pra tentar reconquistá-la e mostrar que ele se importa com ela de verdade. Além disso, nós também temos uma questão familiar, porque no segundo livro a gente sabe que ela só tem a mãe dela faleceu, porém aqui surge o pai e a família do pai pedindo uma coisa pra ela. Ela é uma pessoa que me irritou um pouco, porque ela é aquela pessoa pacífica e a gente sabe que ela quer ter paz depois de tudo que aconteceu, mas ela é paz demais, entendeu? No nível em que ela deixa as pessoas passarem por cima dela. E isso também não é bom. Então ela fica num dilema ali, ela quer ajudar a questão lá do pai dela, ao mesmo tempo ninguém concorda, muito menos o Noah, mas também entende um pouco o lado dela. É um livro super gostosinho de ler, é muito bonito quando eles ficam juntos, claro que acontece sempre ali um plot pra poder eles se separarem, e foi por um motivo ali que tem a ver com o passado do Noah e sobre como ele se sentiu com as acusações dela. Mas enfim, depois tudo se resolve, é uma graça, 4 estrelas. O próximo livro é absolutamente romântico, e aqui a gente vai acompanhar a história do Russo. O Russo é um personagem que aparece desde o primeiro livro, e sempre foi dito que ele era um homem casado, então eu achei estranho ter um livro sobre ele, mas aí eu entendo, a esposa dele nunca aparece em nenhum dos outros livros, mas ela apareceu no livro do Noah e da Alexis, no casamento do Mac e da Liv. E aí a gente vai entender que eles estão num casamento meio que arranjado. Na verdade, o que acontece? Eles são russos e eles se gostam desde adolescente, porém aqui a gente tem o que é falta de comunicação, que é uma trope que eu não gosto, inclusive. E eles nunca chegaram a falar ativamente sobre os sentimentos deles um pelo outro, mas ele veio jogar nos Estados Unidos e ele sabia que ela queria estudar nos Estados Unidos, então eles se casaram pra ela conseguir o visto. Apesar dos dois se gostarem, teve essa coisa aí por conveniência. Porém, ela escutou uma conversa dele com o pai no casamento e ela começou a acreditar que ele não gostava dela de verdade, que era realmente tudo uma farsa. E isso fez com que ela não se abrisse pra ele. Ele também falhou em comunicação com ela e aí ela foi estudar em outra cidade dos Estados Unidos. Então eles ficaram 6 anos. Sim, exatamente, 6 anos, porque ele deixou ela ir. Mas ele também nunca chegou aí atrás ou chegou a conversar com ela direito, sabe? Ele só pensou, vai deixar ela aí, quando ela quiser voltar, ela volta. É uma coisa meio assim. E ela pensou, ele realmente não me quer, foda-se. Enfim, se passaram 6 anos, ela volta e quer o divórcio. E claro, ele fica muito triste com isso, mas não apenas isso. A gente tem uma questão com o pai dela, porque ele foi dado como desaparecido, presumidamente morto, por uma investigação que ele estava fazendo ali, jornalística, e ela se formou em jornalismo exatamente porque ela queria continuar a investigação do pai dela. E ela nunca contou isso pro Russo, né, que se chama Vlad, inclusive, porque ela não queria arrastar ele pra essa questão. Eu achei esse plot do pai dela muito interessante, mas como o livro é focado no romance entre os dois, sobre eles se reconciliando, finalmente conversando, entendendo que se gostam, meio que assim, as coisas são resolvidas em menos de um capítulo. Então, não gostei muito, porque foi um negócio super sério, foi resolvido muito rápido, eu estava super interessada nesse plot. Então assim, 3 estrelas, porque o último livro do Clube do Livro dos Homens é 3 Chances para o Amor. Aqui a gente acompanha o Colton, que é um astro da música country, ele também aparece nos outros livros, e a Gretchen, que é a ex do Mac, inclusive ela aparece no segundo livro. Depois que ela termina com ele, é que o Mac e a Liv vão ali, né, acabar ficando juntos. Acaba que a Liv ficou amiga dela, então apesar dela não estar ativamente no grupo, ela meio que tá por ali, ela foi convidada para o casamento, e no casamento do Mac e da Liv, eles dormiram juntos, porém ela fugiu e ela nunca mais falou com ele por mais de um ano. Neste um ano, ele tentou superar ela, ele não conseguiu, flertou com outras mulheres, deu em cima, mas nunca chegou ativamente a ficar com outra mulher depois dela. E aí acaba que a família dela é muito rica, mas ela não utiliza desse dinheiro da família. Ela é meio que a ovelha negra da família, considerada rebelde, inclusive ela tem um irmão mais velho muito babaca, que é um dos motivos pelo qual ela realmente se afastou ali da família. Porém, esse irmão dela pede pra ela fazer um favor, entrega de um cargo dentro da empresa, que é o único cargo que ela realmente, se ela se interessava e que ela sempre quis fazer parte, em troca de convencer o Colton a fazer uma propaganda pra marca de uísque deles. Então foi meio que uma chantagem? Foi, mas ela pensou, poxa, é um cargo que eu sempre quis, porque tem a ver com a fundação e tal, porque ela é uma advogada em questões de imigrantes, assim, toda a história dela é muito legal, eu gostei bastante. A gente tem um pouco também da história do passado ali do Colton, com a família, a questão também da carreira dele, que tá meio estremecida, assim, a história dele também é muito boa, mas a dela...
Gente, sensacional. Aqui, apesar do foco ainda ser o romance, a autora soube aprofundar um pouco mais o passado ali dos personagens que deixam tudo mais interessante, diferente do outro livro. Claro que tiveram coisas que me incomodaram, como, por exemplo, para ele considerar aceitar a proposta dessa publicidade, ele insiste pra sair com ela, sabe? Então, não gostei muito. Claro que assim, isso só funcionou e deu certo porque ela, no fundo, gostava dele. Ela só fugiu dele porque ela tinha essa questão de que a família dela estraga tudo e ela tinha medo de estragar ele. Então, ela tem esse mecanismo de defesa que é fugir. E também a questão de que os personagens não estão nem aí pra dinheiro. Dinheiro é uma consequência ali. Então acontecem situações em que ele abre mão de muito dinheiro por ela e acontece uma outra situação de que ela acaba abrindo mão de muito, muito dinheiro por ele. Mas a questão dela é que ela usaria esse dinheiro para causas essenciais ali, que algo tem a ver com a carreira dela, que algo tem a ver com o trabalho dela, que ela ama muito por causa dele. Aí isso também me irritou um pouco. Então, eu ia dar 3 estrelas, mas a história em si, como um todo, eu gostei bastante. Então, eu decidi dar 4. É um livro super legal, apesar de uma coisa em outra ter me incomodado. E foi isso. Esses foram os livros de romance lidos em julho. E claro, vale lembrar pra vocês que esses homens não existem na vida real, nem nunca vão existir, então não sejam trouxas. É incrível como eu sou uma otária na vida real, eu ainda acredito que eu vou encontrar um homem dos livros pra mim. Não façam como eu. Enfim, um beijo e até a próxima.